Maravilhoso dia, empreendedor! Tudo bem por aí? Então, hoje a gente vai falar de um assunto diferenciado. A gente vai falar de um tema mais psicológico, mais mental, né? Mais sobre a mente. A gente vai falar sobre normose. E o que é a normose? É a nossa tendência de seguir a massa, de seguir o padrão, de seguir o que está sendo feito, né? Deixa eu te dar um exemplo bem prático para você entender isso. Imagina você num shopping, tá? Imagina uma loja lotada. A sua tendência é falar, essa loja é boa, eu quero ir lá, eu também vou frequentar essa loja. Ao passo de que a gente vê uma loja vazia, uma praça de alimentação, uma oferta lá que está vazia, você fala, isso não deve ser bom, se fosse bom estava cheio. Então a gente tende a seguir a massa. Fulano, Beltrano, Ciclano estão fazendo assim, então deve estar dando certo, eu também vou fazer. Até aí tudo bem. A questão é, às vezes a gente vai fazer algo que não nos faz bem, que não é o que a gente quer, que não é uma necessidade nossa, que não é uma habilidade nossa, e aí a gente precisa fazer muito esforço para fazer dar certo. Além de fazer muito esforço, a gente não percebe para onde a nossa natureza está nos levando, né? Por que eu quis falar disso com você? Nesse momento de crise, algumas pessoas estão tendenciando para o online. Só que não é um ambiente azul hoje, é uma coisa que a gente precisa entender, sim. É um mercado novo, sim. É o futuro? É também. Mas não é só disso que a gente vai viver. Pelo menos nos próximos 20, 30 anos aí, não vai acontecer isso de uma maneira tão impactante assim. Então não se sinta excluído disso e principalmente olha se essa natureza te faz bem. É uma doce ilusão achar que precisa apenas de uma internet boa e de um bom conteúdo para fazer uma coisa digital. Por trás desse vídeo aqui existe um ring light, existe iluminação, existe e olha que tudo aqui é bem arcaico, é bem novinho, né? Tipo assim, não é nada profissional, né? Eu fui crescendo aos pouquinhos, o primeiro vídeo que eu gravei é muito distante. É importante também só abrir um parênteses aqui, entender que no começo realmente é difícil. Mas depois de um tempo que você está fazendo, se aquilo não te dá prazer, se aquilo não te faz sentir bem, você não precisa fazer só porque a manada está fazendo. Isso vai até a longo prazo te deixar desmotivado, te trazer sentimentos ruins que podem te deprimir, né? Não de depressão que eu tô falando, tá? Tô falando de ficar angustiado, de ficar triste, de não ver propósito, de não ter motivação para continuar. Então, não é só sobre o digital, é sobre tudo que a gente anda seguindo, né? É sobre coisas particulares na nossa vida pessoal que a gente faz isso e, como consequência, a gente vê o resultado no trabalho. Eu queria também falar com você hoje, juntando esse assunto da normose, sobre preocupação e preconceitos, e isso não é para mim. É sobre isso que a gente vai bater um papinho aqui durante esse vídeo. Eu tô aqui hoje para te liberar, para te deixar livre, para te falar que você não precisa fazer um esforço excomunal de ir contra a sua natureza, para você perceber o estado que você está quando você vai fazer alguma coisa. É muito importante essa informação, porque a longo prazo a gente não consegue trabalhar, a gente perde a motivação, a gente não se relaciona bem e isso realmente adoece o corpo, adoece a mente, adoece o emocional. E o que isso tem a ver com preocupação, com preconceito e isso não é para mim? O que acontece? O que é a palavra preocupação? É preocupar-se com alguma coisa, ou seja, a coisa não está acontecendo, você está já sentindo, pensando e gerando esforço físico, comportamento como se ela tivesse acontecendo. E aí a gente sofre também com antecedência. E aí chega na hora da ocupação real, você já está esgotado, você já está sem motivação nenhuma, você já está estressado e às vezes já até estragou tudo que tinha para ser feito, porque você brigou com as pessoas, você cobrou na hora errada.
Então, como gestor, como líder, nem que seja gestor de si mesmo, líder de si mesmo para os autônomos, o microempresário, pensa como gerir esse emocional, né? Essa semana a gente está falando do empreendedor, da mentalidade empreendedora. Por isso que a gente está abrindo aspas para falar dessa normose, dessa preocupação e também do preconceito. Preconceito, a palavra também já disse. Eu estou fazendo um conceito antecipado ou um conceito que não é real. Eu estou julgando perante as minhas crenças. Dá uma aliviada no julgamento. Escuta primeiro, né? E uma coisa que é muito legal, né, da gente fazer, da gente exercitar é, gente, o demônio, o monstro, sabe? É muito maior aqui dentro do que do lado de fora. Às vezes a gente está com um certo pavor de alguma coisa, é importante que a gente fale sobre aquilo. Está com certo desafio? É importante que você fale sobre esse desafio, que você converse, que você conecte isso com alguém. Porque tanto esse preconceito, né, que a gente gera das coisas, esse julgamento antecipado, como esse sofrimento, né, de preocupar com alguma coisa antes, aquilo vai gerar em nós resistência. Vai gerar em nós dificuldade de abrir para a diversidade, dificuldade de olhar para o novo de uma maneira diferenciada. Então eu queria que você conectasse, existe uma parte que realmente não é para você. Você não precisa fazer parte da maioria, da manada, do padrão. Você precisa analisar se aquilo faz sentido ou não para você. A outra questão que você precisa olhar é se você não está se desgastando antecipadamente com algo que ainda não ocorreu. E se você não está julgando ou colocando um conceito antecipado a uma coisa que você desconhece ou alguma coisa que você não sabe ainda lidar com aquilo. E se você está conseguindo comunicar, gerar conexões, tá fazendo network com pessoas que podem te ajudar a desenvolver uma ideia, a enxergar aquilo de uma outra maneira, a ver de um outro ponto de vista. E isso não é para mim. É a fala que eu mais escuto. Eu não consigo, eu não dou conta, não é para mim, eu já tentei tantas vezes. Gente, tenta mais uma, entendeu? Isso não é, se não for para você, é para quem? Pode ser, realmente vão existir algumas coisas que não são para você, e aí encaixa no primeiro padrão que a gente falou, que é da normose. Mas tem um outro padrão que eu estou simplesmente me afastando, gerando resistência, gerando espaço, que eu não quero olhar porque é preciso olhar, que eu não entendo da minha capacidade, da minha habilidade de desenvolver aquela competência, de estar mais perto daquilo ali, de estar mais próximo. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você comece a perceber o tanto que a nossa mentalidade influencia nas nossas ações, quando a gente se preocupa, quando a gente pré-julga, quando a gente gera um preconceito sobre aquilo, quando a gente encaixa numa manada que não nos pertence, que não fala da nossa natureza. E eu queria te dar mais um exemplo disso, para que isso fique bem claro, né? Um dia eu entendi que não é um valor, o maior do que o valor de sucesso, dinheiro e etc. Para mim era o valor da minha paz interior, era o valor de ajudar as pessoas. E a partir daí foi uma consequência o sucesso acontecer e etc. quando eu percebi o meu jeito de fazer as coisas. Quando eu parei de seguir a manada de produção, de alta produtividade, alto rendimento, não é que eu não tenho, pelo contrário, meu dia hoje foi extremamente positivo, mas ele vai terminar em paz. Ele vai terminar comigo deitando no meu travesseiro, feliz da vida, porque eu fiz o melhor que eu podia fazer dentro das habilidades e competências que eu tinha. Eu me desafiei, eu briguei comigo mesma. Essa é a pessoa que eu preciso ganhar. A competição aqui nesse jogo é eu comigo mesmo. E não eu com o outro, eu com o que o outro está fazendo, com o que o outro tem de habilidade. Isso costuma libertar muitas pessoas. E eu espero que você liberte essa mentalidade de você e você vai perceber que você vai ser muito mais feliz. E fazer as coisas com felicidade, a gente já sabe.
aumenta a produtividade, aumenta a venda, aumenta felicidade, né, por si só, e principalmente, né, aumenta a questão da gente entender que o nosso propósito com o nosso trabalho é o mais importante, é o porquê eu faço aquilo, é o porquê eu atuo nessa área. Um beijo grande para você, um maravilhoso dia e até o próximo vídeo.